noite a todos. Deixa eu agradecer a vocês estarem aqui, porque realmente esses últimos 3 meses é um esforço a gente se deslocar. A gente pode ver o que faz a gente se deslocar, a motivação que nos faz, essa força que está vindo da gente para receber alguma mensagem e entender um pouco mais de nós, entender um pouco mais dessa mensagem que o Cristo nos trouxe há 2 anos atrás. Nosso estudo de hoje, a reflexão de hoje, que eu pretendo trazer aqui para nós pensarmos e refletirmos, é em cima do Evangelho. Eu hoje vou procurar passar e trazer a reflexão, a nossa reflexão, uma carta que eu acho que ela é, bom, na minha opinião, ela é a mais bonita de todas. E é a que muitos dos senhores já conhecem, já escutaram alguma coisa dela. Então, a ideia aqui é transmitir essa carta, vamos fazer um mergulho na vida de Paulo, entender um pouquinho de Paulo, o que a vida de Paulo pode trazer para nós. E eu gosto muito dessa frase que Fenelon nos traz no Evangelho, dentro do capítulo da Lei do Amor. Então, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Amados irmãos, aproveitai essas lições, e é difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, Fenelon nos chama aqui exatamente para a lei do amor. E a palavra amor é uma palavra que às vezes ela é mal utilizada. Apesar de ser uma palavra muito bonita, às vezes ela é mal interpretada. Então, vamos ver se nessa reflexão de hoje a gente consegue deixar isso mais aprazível. Como referência adicional, quando a gente fala de Paulo, a gente não pode deixar de lado a obra de Paulo Estevão, que veio da série bíblica de Emmanuel, trazida por Chico Xavier. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui com os presentes. Quem tiver online também, se quiser levantar a mão, também facilita. Quantos aqui já leram Paulo Estevão? Então, nós temos aqui mais ou menos 30% que leram. Quantos aqui leram Paulo Estevão 2 vezes? Uma. Lá no fundo tem mais um, então eu já caiu um pouquinho. O grande Divaldo Franco, grande orador espírita, ele já trouxe que ele lê Paulo Estevão todo ano. E Divaldo já tem 93 anos, se eu não me engano, 92 para 93 anos. E eu posso dizer para os senhores, quando eu recebi a intuição para fazer essa palestra, eu fui ler de novo Paulo Estevão. Parecia que eu estava lendo outro livro. Era impressionante. Então, quem já leu uma vez, tenta ler de novo. Quem não leu, tenta ler. O momento agora é exatamente isso. Nós estamos mais reclusos, estamos saindo menos. É uma grande oportunidade para a gente ler esse livro e refletir o livro. Eu, quando li pela primeira vez, eu li como se fosse uma história, um drama. E muita coisa me passou sem perceber. Para eu mergulhar nesse estudo, eu fui lendo um pouquinho mais a fundo, rabiscando, marcando. Muita coisa que eu tinha perdido me veio à luz aqui. Então, é uma aula de autoconhecimento, uma aula prática de autoconhecimento que esse livro nos traz. Outra referência para esse estudo é o livro do Dr. Alírio. Dr. Alírio, ele é um dos líderes do Projeto Espiritizar, lá da Federação Espírita do Mato Grosso, onde ele aborda com detalhe a parte de fora da caridade não há salvação. Então, essas 2 referências foram básicas para se poder desenvolver esse estudo. Tá? Seguindo adiante, eu sei que não é uma boa ideia de falar agora, estamos em pleno verão da Flórida, está um pouco quente, mas vamos para aquecer um pouquinho. Eu gosto muito de trazer uma música para a gente poder mergulhar aqui na reflexão. E essa música é uma música que o Renato Russo nos trouxe, ele já desencarnou, e
que o nome dela é Monte Castelo, que ele faz uma interpretação dessa carta de Paulo que nós vamos ver um pouquinho adiante. Eu vou botar aqui o videozinho e peço que também preste atenção no depoimento da mãe dele. O depoimento foi dado após o desencarne dele. Esse depoimento realmente me trouxe uma... Quando eu estava pesquisando essa música, entendendo o quê, porque depois a gente vai dissecar um pouquinho essa música, entendendo, esse depoimento da mãe dele me deu toda a prova que quando um poeta ele está inspirado, ele recebe alguma inspiração divina para escrever isso. Certo? Então vamos ver aqui a... Eu fui sentir realmente, isso eu sempre falo, as letras do meu filho, depois que meu filho foi embora. Porque ele ligava 2, 3 horas da manhã, a gente morrendo de sono. Ele, mãe, escuta, sei lá. Tá lindo, filho. Mãe, mas você só fala que tá. Mas tá lindo, filho. O que é que você vai, o que é que você diga? Aí gravava a música, a gente escutava, e nos cantava e tudo. Um belo dia meu filho foi embora. Aí eu comecei a não escutar. Eu comecei a ler a letra dele. Aí foi que eu senti o que aquele guri falava, a importância dele. Agora eu gostaria de dedicar uma música a todas as pessoas maravilhosas que estão aqui hoje à noite. Mom and Dad, para vocês. Dos homens que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe em se perder, é estar-se preso, vontade é servir a quem tem-se um vencedor. É um tempo quem nos mata, lealdade, não contrário a si é o mesmo amor. Estou agora, todos dormem, todos dormem.
bonito, né, gente? Quando você passa a ler a letra dele e vê que ele foi muito bem inspirado aqui, que ele, inclusive, ele não só usa trechos da carta de Paulo, que nós vamos estudar um pouquinho adiante, como ele também ele traz uma de Camões, ele pega uma passagem de Luís de Camões aqui. Mas ele pega a passagem de Luís de Camões, que não muda, usa o conceito do amor, passa a ser o mesmo. Certo? É muito interessante aqui. E ele coloca aqui vários trechos da carta que nós vamos conversar hoje à noite. Então, essa música, quando eu vi essa música, quando eu li a letra, como a mãe dele mesmo recomendou, a gente percebe que tem alguma inspiração divina para ele escrever isso aqui. E o mais interessante, alguém sabe o porquê que o nome dessa música é Monte Castelo? Alguém tem ideia? Isso, foi por causa da Segunda Guerra. Porque ele tinha um tio que lutou na guerra, era um pracinha no Brasil, que lutou na guerra, e que contava os horrores da guerra para ele. E nessa inspiração que o Renato teve, ele exatamente queria mostrar que a guerra só existia pela falta do amor. Não faz sentido com o amor ter a guerra. E ele, em homenagem ao tio dele, ele botou o nome da música de Monte Castelo. Certo? Muito interessante isso, né? Bom, agora que a gente já está mergulhado na palestra, a gente não pode falar da carta de Paulo sem conhecer Paulo, né? Vamos entender um pouquinho de Paulo, a transformação que ele teve e aonde ele começou a escrever as epístolas dele. Paulo era uma pessoa muito culta. Ele era um cidadão romano, quer dizer, ele nasceu no Middle East, né, no Oriente Médio, mas ele tinha cidadania romana pelas posses dele. Então ele era uma pessoa muito culta, poliglota, falava várias línguas, era um doutor da lei, entendia as escrituras judaicas e farisaicas como poucos, mas, por outro lado, era uma pessoa bastante arrogante, ambicioso, tão arrogante e ambicioso que ele renegou o amor da vida dele, que era Abigail, pela carreira dele de doutor da lei. Abigail, quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, era a irmã de Estevão, no qual Paulo se apaixona, mas Paulo foi um dos articuladores da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Então, Paulo renegou o amor da vida dele por conta do parentesco com Estevão. Então, ele era extremamente ambicioso, extremamente arrogante, e ele perseguia os cristãos por conta disso. Porque os cristãos, no embate que faziam com ele se sentia sempre derrotado. E aquilo, para a arrogância dele, para a soberba dele, era uma coisa inaceitável. Então, ele passou a perseguir os cristãos. Numa dessas perseguições a caminho de Damasco, atrás de Ananias, ele tem a visão, Paulo era um médio vidente, pelo que a gente pode perceber aqui, ele tem a visão do Cristo, e o Cristo pergunta para ele, por que persegues? Por que me persegues? E Paulo, caindo em si, com aquela visão que ele teve, ele começa a ter a luz dele. E à luz dele, ele já pergunta com aquela frase célebre ao Cristo, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, Paulo ficou 3 dias cego. Essa cegueira de Paulo é uma metáfora, que é aquela metáfora da desconexão. Ele deve ter ficado cego realmente, mas também nos traz uma metáfora que ele teve uma desconexão com o mundo externo, para ele poder mergulhar dentro dele. Que basicamente o livro Paulo e Estevão, além de trazer a belíssima história da evolução de Paulo, né, a transformação dele, é um estudo de caso de autoconhecimento, que ele passa a mergulhar nele. E ele vai ser curado da cegueira pelo Ananias, que é a quem ele estava perseguindo. E ao curar dessa cegueira, ele se isola no deserto, que é mais uma metáfora de isolamento dele para provocar o autoconhecimento dele, no qual ele faz toda essa transformação dele. Ele continua uma pessoa muito culta, ele tinha um conhecimento acima da média para a época, mas ele já volta, a gente pode fazer uma comparação, ele já não é mais um doutor da lei, ele passa a ser um tecelão,
que era o ofício dele de origem, que é uma, vamos dizer, que seria uma profissão mais humilde comparada a um doutor da lei, reconhecidamente na sociedade. Ele pratica a humildade dele nessa fase, passa a ser uma pessoa extremamente caridosa, e em contraposto à perseguição dos cristãos, ele passa a ser um grande divulgador da mensagem do Cristo, como ninguém. Ele era tão divulgador da mensagem do Cristo que ele vibrava ao ser apedrejado. Quando ele sofria perseguição ao proferir a mensagem do Cristo, ele era apedrejado muitas vezes, era chutado, espancado, e ele vibrava com aquilo. Porque ele via que aquilo estava surtindo efeito. Isso surtiu um efeito tremendo fora da área dos judeus, por isso ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentios significa todo aquele povo que não é de origem judaica. Então ele era o apóstolo dos gentios. Ele não era um dos 12 apóstolos. Ele foi a partir dessa transformação dele que ele foi o divulgador. E ele interagiu muito com Lucas, que é um dos evangelistas não apóstolos. Então, muito do evangelho de Lucas foi desenvolvido a partir de conhecimento transmitido por Paulo. Então, a grandiosidade dele, sem ele, praticamente, o cristianismo talvez não tivesse tido o alcance que teve. Teria ficado só na área da Palestina, da Judéia, da Galileia, e não teria o alcance que teve. Ele chegou até o Império Romano, onde ele teve o desencarne dele por força do imperador. Certo? Seguindo adiante, vamos entender o que seriam essas epístolas de Paulo. Epístola nada mais é do que mensagens, certo? São um conjunto de mensagens. Paulo, no seu andar, eu vou mostrar o mapa aqui um pouco adiante, no seu andar, ele fundava congregações. Aqueles que estavam abertos a escutar a palavra dele, o evangelho que ele estava transmitindo, aquelas pessoas fundavam uma pequena igreja. A igreja era uma congregação cristã, não era uma igreja igual a gente vê hoje em dia. Era como se a gente visse um centro espírita, como o centro espírita é fundado. O centro espírita é fundado dessa forma, às vezes começa com uma pequena casa, dentro da casa de alguém, e aquilo vai tomando vulto. E o Paulo fez a mesma coisa. Ele, no lugar que ele ia, aqueles que estavam abertos a escutar a palavra dele, ele fazia uma congregação cristã. E de tempos em tempos ele passava uma mensagem para eles, com uma forma de inspirá-los e também de motivá-los a continuar com a pregação do Cristo. São as epístolas eclesiásticas. O que nós vamos fazer no estudo de hoje é a primeira epístola aos Coríntios, que foi escrita mais ou menos 55 depois de Cristo. Na cidade de Éfeso, ele mandou essa carta para os coríntios, como uma carta de instrução para aquela congregação cristã em Corinto. E Corinto, eu vou mostrar mais adiante, Corinto era uma cidade que era um polo comercial da época. Então vamos lá, como é que se situa essa carta que fala de amor? Como é que ela se situa? Se alguém vier para mim e falar, está entre o 12 e o 14, aí não vale. Né? Ela está dentro de um contexto dessas 31 cartas que ele escreveu para os coríntios. O capítulo 12, por exemplo, ele aprofunda a ideia do Deus único, que é muito difundida entre os judeus da época, mas não era entre os gentios. Os gregos, os romanos, eles tinham vários deuses. Então, ele enfatiza a ideia do Deus único, né, o conceito do Deus único, e os dons espirituais. Né? O que nós temos além da carne? Então, ele enfatiza isso no capítulo 12. O capítulo 13, que é o que a gente vai estudar hoje, é o amor. E o capítulo 14, após ele explicar o que é o amor, né, o amor de caridade, ele fala do zelo com os dons espirituais. O que a gente recebe e o que a gente tem que ter o zelo com aquilo. E fala também sobre profetizar. Profetizar não é ver o futuro. Profetizar significa divulgar a mensagem de Deus. Então nós temos que ter um zelo ao divulgar a mensagem de Deus. Não ser leviano ao divulgar isso. Então o capítulo 13 ele se situa exatamente entre esses dois. O que faz todo sentido. Não faz sentido você falar de amor
sem ter o conceito do Deus único. E uma vez falando de amor, como é que você vai propagar essa ideia? Você tem que propagar de uma forma alinhada com os ensinamentos de Deus. Certo? Então, a inteligência dele, para colocar isso em cartas, é uma coisa que quando a gente vê agora, a gente tem que ver que eram 2.000 anos atrás. Ele copiou na mão os escritos, ele andava no bolso dele com os evangelhos do Cristo, copiados à mão que ele copiou, do mestre dele, Gamaliel. Então a gente vê a dificuldade que teve e a superação que ele teve para persistir nesse caminho. Vamos entender aqui um pouquinho agora dos Coríntios, né? Quem eram os Coríntios? Para a gente entender por que estava mandando essa carta para eles. Como eu disse, ele escreveu a carta em Éfesos. Coríntios fica aqui, na Grécia, certo? Ele não teve sucesso. Aí vocês podem perguntar, por que ele não fez uma igreja em Atenas? Em Atenas não teve sucesso. Infelizmente, ele não conseguiu vingar alguma igreja, alguma congregação. Mas em Coríntios, ele teve sucesso. E Coríntios, por coincidência ou não, Coríntios era a cidade de onde veio Estevão e Abigail, que era o grande amor dele. Aquilo que eu falei no início, o Estevão veio de Corinto, veio como escravo de Corinto. E uma coisa que eu não citei quando eu estava contando de Paulo, o nome original dele era Saulo de Tarso, certo? E depois ele passou para ser Paulo. O nome que ele deu de Paulo foi em homenagem a um nobre romano que ajudou Estevão a sair da escravidão. Estevão veio como escravo, como remador escravo nas galeras romanas, e esse nobre romano, chamado Sérgio Paulo, foi quem tirou Estevão da escravidão e deu a liberdade para ele. Uma forma dele homenagear ambos, tanto o Sérgio Paulo quanto o Estevão, ele apenas trocou o nome dele de Saulo para Paulo, que seria o nome cristão dele após o batismo que ele teve. Voltando aqui a Corinto, deixa eu só deixar aqui esse filminho aqui. Passando. Corinto, como eu disse, era um centro político, né, de Roma. Por quê? Roma estava aqui, Corinto estava aqui, era meio caminho aqui do Oriente Médio, então era um centro político muito forte de Roma. E também era um centro comercial. Como a gente pode ver, era quase meio caminho do Oriente com o Ocidente, então era um trânsito muito grande de comerciantes por ali. E como todo trânsito de comerciantes, a cidade fica mais propensa àquelas paixões humanas. Então a libertinagem, tudo isso cresce em volta. Corinto, como vocês podem ver aqui, que essa cidade, logo aqui na beira de um canal, que está bem pequeno para ver, aqui tem um canal, que é o que está sendo mostrado aqui com esse navio. Esse canal Nero tentou construir à época para facilitar o comércio, não conseguiu, e esse canal foi aberto, se não me engano, no século XVIII ou século XIX. É extremamente estreito, mas é um lugar extremamente belo. Quem tiver a chance de ir à Grécia algum dia, eu recomendo passar por esse estreito e visitar a cidade de Corinto. É extremamente bonito, um lugar bonito, e dali vocês vão entender o porquê que essa cidade era uma cidade cosmopolita, onde aventureiros de Oriente e Ocidente convergiam nessa cidade. Então, era uma cidade problemática em termos para sedimentar uma base cristã. Por isso, ele teve tanto carinho em fazer as epístolas dos Coríntios e que acabou sendo a mais famosa de todas. Certo? Vamos, então, aqui ver agora a carta, né? Essa famosa carta. Eu acho melhor deixar o nosso querido Carlos Vereza, que é um grande trabalhador lá do lado do Frei Luiz. Ele é um ator experiente, e ele tem uma interpretação belíssima para essa carta. Isso aqui é uma das traduções da carta, certo? Nós vamos mostrar depois uma outra tradução dessa carta. Eu vou deixar o Carlos Vereza para ler essa carta para a gente. Eu peço para os senhores, acompanhem a interpretação que ele dá, porque ele não está lendo a carta, ele está interpretando a carta, e é uma mensagem muito bonita. Ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine,
Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. Divaldo, querido, o amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Nestor. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Bonito, né, gente? Quer dizer, seria melhor ele falando que eu, porque com a voz rouca que eu tô, então, não ia chegar nem a 5% dessa interpretação que o grande Carlos Vereza nos dá. Então, essa aqui, a gente podia parar agora, né? A palestra acabou, vamos para casa, reflete, mas como está uma temperatura agradável aqui dentro, vamos dissecar um pouquinho mais essa carta, entender o que ele estava transmitindo. Como eu disse, aqui é uma das traduções que foram feitas. Certo? Existem algumas traduções, porque como a gente sabe, né, o homem tem mais ideia do que palavra, então a gente acaba repetindo as palavras. Certo? Então vamos entender um pouquinho o que é o amor que está sendo tratado aqui. Se a gente pudesse dizer quais são os tipos de amor. Pode-se dizer isso, tem tipo de amor? Existe o amor Y, X? Né? Existem tipos de amor. É uma palavra que representa vários sentimentos. Um sentimento seria o amor eros, que acho que talvez seja o mais comum, o mais mundano de todos, é quando fala do amor dentro de uma libido, dentro de uma parte erótica. Nós temos o amor filia, né, que é o amor da amizade, né, que também caiu numa parte muito mundana por causa das redes sociais. A gente vê uma coisa mais falsa, né, dessa parte desse amor filha. Infelizmente, as redes sociais nos trouxeram essa parte. E nós temos o amor ágape. Né, ágape vem do grego, que significa a caridade. Então, esse é o amor que está sendo retratado na carta de Paulo. Paulo não fala do amor eros, não fala do amor filia, ele fala do amor caridade. É exatamente esse amor que Paulo nos escreve. É a caridade. O que é a caridade? Certo? Então, quando a gente escuta aquela música do
do Renato, ou escuta uma poesia sobre isso, a gente imagina esse primeiro amor aqui, talvez. Ou esse aqui. Poucos refletem que o amor que Paulo nos traz é o amor ágape, que é o amor da caridade. Certo? Então vamos lá, vamos destrinchar cada uma dessas frases que Paulo colocou nessa carta. A primeira coisa que ele fala é que se ele falasse a língua dos homens, e que se ele não tivesse o amor, a caridade, ele seria como um metal que soa. O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? É louvável isso aqui. Né? É louvável, já começou a fazer um ato. Mas a pergunta que faz é a seguinte: se não tivesse essa exposição, será que isso aí seria feito? A gente tem vários exemplos aí nesses últimos 3 meses, né? Será que, se não tivesse exposição, será que a pessoa faria aquela caridade? Então, seria como um sino, só fazendo barulho e nada mais. Então, tem que ser feito com amor. E bem colocado por Mateus, né? Mateus 6, 1, 4, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita faz. Quem faz caridade não precisa de exposição. Certo? Então, isso é o que essa primeira frase nos traz. A segunda: se ele tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. A ciência sem caridade, ela serve às vezes para agredir. Eu acho que todos nós aqui presenciamos, nesses últimos 3 meses, uma ciência estatística que a gente não sabe se é para agredir a gente ou se é para ajudar a gente. Então, a ciência sem caridade, ela não está alinhada. Não está alinhada. A ciência tem que ter caridade. Tem que ter um propósito de melhoria da humanidade. E a fé raciocinada, norteada pela caridade, vai nos sintonizar com Deus. Então, essa frase aqui exatamente coloca: façamos ciência com caridade e tenhamos uma fé norteada e alinhada com o que Deus está esperando de nós. Certo? A próxima ali: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade não é o ato de dar, né, como está colocado aqui. A caridade é o ato de doar. É doar em concordância com uma ética. Como eu coloquei aquela figura. A pessoa está doando aquela caridade, mas ao mesmo tempo não está com uma ética cristã. Ele está expondo aquela caridade que ele está fazendo por interesse próprio. Ele está enaltecendo o egoísmo dele. Não é isso que Paulo nos coloca aqui. Então é a capacidade de doar-se, não de dar. Tá? A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Quer dizer, a soberba é a antítese da caridade. Se a gente se propõe a ser caridoso, não pode ter soberba. Né? Nós temos que estar com a caridade na frente da soberba. A caridade, a gente quer que todos os demais estejam bem, não só a gente. Agora, para você fazer caridade, você tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta você lutar contra você para fazer uma caridade. Você está sendo conflitante. Então, isso Paulo coloca nessa frase. Seguindo adiante. Opa, travou. O que houve aqui? Voltou? Mas não está indo para... Pulou, né? Ok. Então, a próxima frase dele, ele coloca: não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso aqui, dentro do livro do Torá, ele coloca:
Agir de maneira inconveniente com indecência é quando a gente se obriga a realizar alguma ação beneficente. Se não vier de dentro, você não está se corrigindo, você não está se autoconhecendo, você está fazendo uma função egóica de uma forma de aparecer para o mundo externo. Mas, no entanto, você não está mergulhando, a gente não estaria mergulhando no nosso interior. Então, a gente não procura, a caridade tem que vir de dentro e não vir de fora. A motivação da caridade é por dentro. Seguindo adiante, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A injustiça que ele quer dizer aqui é o afastamento das leis de Deus. As leis divinas e as leis de Deus. E a gente tem que buscar o reino de Deus e a justiça, que tudo mais nos será acrescentado. Então, se a gente se alinhar com as leis divinas, que elas são imutáveis, seja 2000 anos atrás, seja daqui a 2000 anos, seja durante uma pandemia, seja durante uma guerra, as leis divinas são imutáveis. Então, se a gente procurar se alinhar com as leis divinas, a gente com certeza estará buscando essa justiça de Deus, que é o que Paulo nos traz aqui. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui é o resumo da caridade, que também nos é colocada por Kardec, onde a caridade é benevolência com todos, benevolência é tratar as pessoas bem, da mesma forma que a gente gostaria que fosse ser tratado. Indulgência pela tolerância, a gente aceitar o erro dos outros, porque a gente também é uma pessoa passiva de erro. Então nós temos que aceitar o erro dos outros. E o perdão das ofensas, né? A gente tem que perdoar, porque a gente vai errar da mesma forma que o outro errou com a gente. Então, o perdão é uma coisa essencial para a caridade. E eu posso fazer uma pergunta aqui que pode dar até uma... a gente costuma pedir perdão a Deus, certo? Acho que a maioria que pede perdão a Deus. Deus perdoa? Quem foi que respondeu aí? Deus não perdoa, porque Deus não vai se ofender. Ele tem pleno conhecimento da nossa inferioridade. Ele não vai perdoar uma coisa que ele não se sente ofendido. Geralmente quem perdoa é aquele que se sentiu ofendido algum dia. Deus não vai perdoar. Então, se a gente tomar isso como exemplo, se Deus faz isso, por que a gente não pode também fazer isso? Qual é o mal em perdoar? É remédio para a gente, tá? Não é para quem vai ser perdoado, não. Tá? A caridade nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. A gente tem conhecimento que as línguas morrem. Você vê, Paulo já nos traz isso. Línguas morrem. A própria língua que Cristo falava é uma língua morta hoje. O aramaico, quem é que sabe de aramaico aqui hoje? Quase ninguém sabe do aramaico. É uma língua morta. Então, as línguas mortas, as ciências mudam, as ciências se sobrepõem. Então, a caridade não vai acabar. Ela vai estar sempre presente. A gente viu isso há 2000 anos atrás, vai ver, como eu disse, daqui a 2000 anos, vai ver agora. E sempre. O próximo que se segue. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Como eu disse, profetizar é quando nós nos propusemos a divulgar a mensagem de Deus. Profetizar não é ver o futuro. Profetizar é divulgar a mensagem de Deus. Para a gente fazer isso, para nós fazermos isso, nós temos que estudar. Porque senão a gente vai cair numa parte mundana das palavras de Deus. Então, estuda para poder divulgar exatamente as mensagens que a gente recebe da espiritualidade superior, ou de Deus, das leis divinas. Então, ele aqui coloca, ele está alertando aos coríntios para estudarem o Evangelho. De forma que isso irá facilitar eles profetizarem, eles divulgarem a mensagem de Deus entre os seus irmãos. Alguma dúvida aqui, gente? Seguindo aqui para os 4 últimos parágrafos da carta. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que ele coloca? Todos nós temos Deus dentro da gente. Cristo já nos dizia isso. Vós sois deuses. Está aqui dentro. Quando essa perfeição aflorar, daqui a milênios, daqui a
600 encarnações que nós tivemos, o resto vai ser aniquilado, porque a gente está expondo o que Deus está falando. Então, ele aqui chama a atenção para eles trazerem o que há de Deus dentro de cada um. É isso a instrução dele para a congregação de Corintos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele aqui reflete a caridade como sendo uma maturidade espiritual. Ao momento que a gente faz a caridade de forma espontânea, de dentro para fora, certo? Fazendo aquilo para o próximo se sentir bem, além de nós se sentirmos bem, isso vai refletir uma maturidade espiritual. Deixa-se de ser menino na espiritualidade e passa a ser algo mais maduro dentro da espiritualidade. Então ele alerta para isso. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como nos trouxe o Carlos Vereza, exatamente. Hoje nós vemos o reflexo. A gente, 90% do que a gente faz é reflexo. A gente não tem a dificuldade ainda de ver o Deus dentro da gente. E essa essência divina nós vamos ver face a face. É isso que nós vamos buscar, essa essência divina. E ao buscar essa essência divina, nós vamos buscar a salvação e a transformação interior, que é o autoconhecimento. Então aqui ele fala, ele resume o autoconhecimento. Buscamos dentro de nós a essência divina. E paramos de ver o que está sendo refletido nos nossos olhos. E ele fecha aqui, né, com agora, pois permanecem a fé, a esperança e caridade. Essas três, a maior destes é a caridade. A gente já teve palestras sobre esperança, já temos palestras sobre a fé. E a caridade, realmente, ela como é que eu vou dizer? A fé, né? A fé cristã, se ela não se traduzir em atos, ela é morta. Isso Tiago já nos trouxe, dentro do evangelho dele. Então, a fé por si só, sem a caridade, ela vai ser nula, ela vai se anular. Não adianta só ter fé. A gente tem que fazer uma atitude de caridade. Uma atitude de benevolência, de indulgência e de perdão. Se nós mergulharmos nesses três, essa é a instrução que Paulo passou para os coríntios. Certo? Então, a principal atitude de amor, se a gente for resumir, é a caridade. Alguma dúvida aqui no estudo? Opa. Aniquilada, nós temos aqui a nossa essência, que é uma essência divina, certo? À medida que essa essência divina vai aflorando, a nossa parte que ainda não é desenvolvida, que ainda não está evoluída, ela vai sendo anulada. E a parte divina vai sendo aflorada. Então é isso que ele coloca ali. Então, para você buscar a parte de dentro, o autoconhecimento, essa parte divina nossa que nós temos, para poder aniquilar aquela parte que não é divina. Certo? Uma parte mais material, mais mundana nossa. Ficou legal? Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, gente. Então, isso aqui é um estudo. A base disso aqui tudo é exatamente para motivar vocês, a nós aqui, a lermos, a entendermos e prestarmos atenção nessas coisas divinas que às vezes são passadas para a gente. Eu mostrei na música. Às vezes a gente escuta a música e não percebe. A música está trazendo uma mensagem que vale a pena a reflexão. Hoje está brigando comigo. Estou usando o mouse aqui, foi. Então, gente, aqui, Kardec, sabiamente, ele colocou a tradução dessa carta aos Coríntios, dentro do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Certo? E exatamente ele já coloca, não como amor, ele substitui o amor por caridade. Quando nós formos estudar isso aqui, quem tiver interesse em mais a fundo, for no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já coloca, não é o amor, ele coloca a caridade. Quer dizer, a mensagem que Kardec recebeu já bastante alinhada com o que Paulo realmente queria
passar para os coríntios. Bom, gente, essa frase aqui para a gente fechar, extraída do Pão Nosso, capítulo 99. Pão Nosso é da palavra de Chico, né? Pelo Espírito de Emmanuel. Busquemos o nosso amor fraterno. O amor fraterno aqui, caridade. Espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Quando a gente por dentro começa a gerar essa caridade vai irradiando, ela vai contagiando. Eu acho que aqui hoje você tem vários exemplos. Uma pessoa começa a distribuir alguma coisa na rua, outros vão agregando para ajudar aquela pessoa. É impressionante, isso aí tem vários filmes mostrando isso. Então isso irradia, contagia de uma forma benéfica. Então essa última frase aqui que eu coloco no nosso estudo de hoje é para exatamente enaltecer o que Chico Xavier nos traz ainda por Emmanuel. Então, gente, obrigado pela atenção. Muita luz e paz para todos. Obrigado.